Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui saindo do PC e vou me posicionando, meu joelho estralou furiosamente, né? Do PC, estou com sobrepeso, né? O que sobrecarrega as minhas juntas, além do fato de que eu estou ficando velho, né? Mas a gente vai continuar, mesmo comigo meio maleixo, a gente vai continuar a analisar o mesmo circuito da aula passada, né? Aí muita gente deve estar achando aí, eu quero um exercício novo. Eu falei, esse é um novo exercício, né? Porque eu obrigo vocês a usar técnicas diferentes. Eu expliquei para vocês na aula passada. É importante nesse estágio da vida, como analistas de circuitos de vocês exercitarem todas as técnicas. Só assim vocês vão verificar ou selecionar, saber quando uma técnica é útil ou para qual situação uma técnica é útil. Como nesse exemplo. Esse é um exemplo que vocês vão ver que a sobreposição de efeitos, não que não seja útil, eu posso resolver por ela, mas talvez a transformação seja uma opção um pouquinho melhor, né? Mas isso é que nem dizia minha mãe, gostos, cores e amores não se discutem, né? Então o que pode ser bom para um, pode ser ruim para outro. Então é importante vocês exercitarem todas as técnicas, ou pelo menos várias técnicas no mesmo circuito. E um detalhe, esse é um circuito super simples, porque eu acho importante analisar um circuito simples para poder entender, para depois partir para circuitos mais complexos, com 3, 4 malhas, ou 5, 4 nós, que seja, circuitos com fonte controlada, enfim. Tá? O meu objetivo aqui é desengripá-los. Meu objetivo aqui é passar da WD-40 nas juntas de vocês, rapaz. Cara, é bom o cheiro dessa porcaria, né? Porque, em teoria, são conteúdos já vistos em análise 1. Tá? Então, vamos primeiro fazer por transformação de fontes. E o que é a transformação de fontes? É uma coisa bem interessante, né? Uma coisa bem interessante, né? Olha só, essa frase é de um conhecedor profundo. Então, a técnica da transformação de fontes, pessoal, ela é uma equivalência terminal, né? Eu vou selecionar, né, os terminais para análise, digamos assim, e eu posso alterar os circuitos, né, nesse terminal, tá? Desde que eu tenha exatamente essas configurações. O que acontece? Uma fonte de tensão em série com uma impedância qualquer Z, então uma fonte de tensão V em série com uma impedância Z em série com uma fonte de tensão V, tem uma certa característica tensão corrente nos terminais AB se eu conecto uma carga ou qualquer circuito aqui. Então existe lá em análise 1, provavelmente vocês fizeram uma análise de tensão versus corrente. E vocês chegavam em retas, provavelmente. A tensão aqui, corrente. Por exemplo, né, a fonte de corrente tem essa característica, tensão corrente. Não importa a tensão, a corrente vai ser sempre a mesma. Fontes de tensão tem essa característica, tensão corrente. Não importa a corrente, a fonte de tensão crava a tensão nos terminais. E circuitos mais complexos têm características tensão corrente lineares. Pelo menos em análise 1, né, é bem fácil graficar isso aqui, porque eu não tenho duas dimensões, eu não tenho magnitude e fase. Fazer isso em análise 2 é mais chato e demanda muito mais tempo, né? Mas o fato é o seguinte, eu posso levar essa análise de terminais, equivalência terminal, para análise 2, né? Mas lembrando das curvinhas de análise 1, inclusive. Então, o que acontece? Esse circuito, que é uma fonte de tensão em série com uma impedância, né, dependendo dos valores de tensão e de impedância, eu posso ter um circuito que se comporta da mesma maneira nos terminais AB. Ou seja, se eu dependurar a mesma carga,
que eu dependurei aqui nesse circuito, se eu tirar essa carga e dependurar aqui, eu posso ter a mesma tensão e corrente. Desde que, né, essa impedância seja a mesma e essa corrente guarde uma relação, né, entre a tensão daquela fonte. E a relação é bem simples, é só lembrar da lei de Ohm. V tem que ser igual a Z vezes I, ou I tem que ser igual a V dividido por Z. Tá? Então, basicamente, o que é a transformação de fontes? É a substituição de um circuito, né, por um outro circuito que vai ser mais útil na análise. Mas lembrem-se, o comportamento é equivalente somente nos terminais. Por que eu digo que somente nos terminais? Porque pensem o seguinte, essa tensão, ou melhor, a tensão nessa impedância aqui, onde é que ela foi parar nesse circuito? Ela desapareceu, né? Porque eu mudei o circuito para dentro dos terminais. Tá? Então, não esqueçam que as equivalências em análise de circuitos só valem naqueles terminais. Perfeito? Então, eu só vou fazer essas manipulações, ou pelo menos normalmente eu vou fazer essas manipulações na parte do circuito que não me interessa muito o cálculo das variáveis. Por exemplo, nesse caso, eu solicitei a corrente sobre o menos J30. Significa que eu posso pegar esses dois terminais aqui para a esquerda e fazer qualquer manipulação, desde que o comportamento do circuito nesses terminais permaneça inalterado. A gente fez uma coisa bem parecida, né? A gente fez uma coisa bem parecida na aula passada, em que eu disse que qualquer coisa em série com uma fonte de corrente, né, terminalmente se comporta exatamente igual a uma fonte de corrente sozinha. Porque esse carinha não influencia, de fato, na corrente que está chegando. Mas, óbvio, eu só vou fazer essa simplificação se não me interessam as variáveis aqui para a esquerda dos terminais. Por quê? Porque é uma mudança, é uma simplificação. Tá? Só para favorecer a análise. E por que é útil fazer isso nesse circuitinho aqui, né? Porque se eu olho, ele é um circuito que eu necessito de duas equações de malha ou duas equações de nó para resolver. Porém, uma transformação simples aqui faz uma das... Na verdade, eu nem equacionei essa malha aqui, né? Mas se eu transformar esse carinha aqui, essa malha vai sumir já. E com duas manipulações, eu faço essa malha também sair, digamos assim, sumir. Não é que ela vai sumir, né? Ela vai ser simplificada num circuito terminalmente equivalente. Né? E daí vai me sobrar um circuito com uma malha só, que eu resolvo sem nem resolver um sistema de equações. Eu resolvo simplesmente com operações simples. Então, o que eu gosto de pensar? Quando eu aplico uma técnica de análise de circuitos que não seja malha e nó, o meu objetivo é tornar um circuito que é mais complexo um pouquinho mais simples. Né? Ou seja, eu não vou resolver um problema grande de uma tacada só. Eu vou ir resolvendo vários problemas pequenininhos, né, para chegar na mesma solução. Né? Então eu vou aplicar esse conceito aqui, que é o conhecido como transformação de fontes, né, naquele circuitinho lá. O que eu vou fazer? Eu vou transformar a fonte de corrente da esquerda, que está em paralelo com uma impedância, numa fonte de tensão, em série com a mesma impedância. E aqui desse lado, se eu transformo a fonte de tensão por uma de corrente, eu posso fazer depois o paralelo entre 20 e J10 e voltar para uma fonte de tensão. Então, com duas transformações, eu deixo esse circuito bem diferente, mas eu fico tipo um pênalti, né? Para encontrar Ix. É mais difícil de errar. Né? Então, vou fazer isso rapidamente aqui com vocês. Tem jogo do Grêmio. Que horas é o jogo do Grêmio hoje? Já foi o jogo? Acabando o primeiro tempo. Tá quanto? 1-0 pro Sport Recife. Não acredito nisso. Depois dessa decepção, tristemente, a gente vai continuar a nossa aula. O estudo e o conhecimento é mais importante que o Grêmio.
Talvez não estudo, mas o conhecimento sim. Então eu vou tentar escrever em azul o quadro para ver se o Grêmio lá, né, nos ajuda. O que eu vou fazer? Ó? Nesses terminais que eu pintei de vermelho, né, para a esquerda eu vou mudar o circuito. Então não esqueçam, eu estou mudando o circuito. Porém, eu estou mantendo a relação tensão-corrente nesses terminais inalterada. Então eu não estou mexendo na corrente X. Então, eu vou substituir a minha fonte de corrente por uma fonte de tensão em série com impedância, né? Que é a impedância de 40 ohms. 40 ohms. Eu vou manter os terminais aqui para deixar bem claro, né? Que eu mudei o circuito nesses terminais aí. A questão que fica é qual que é o valor dessa fonte de tensão. E é bem simples, é só lembrar da lei de Ohm. Para calcular uma tensão, eu tenho que fazer impedância vezes uma corrente. Então, nesse caso, vai ser 40 vezes 2 com fase 45. Então, essa fonte, ela vai ser 40 ohms vezes 2 com fase 45 graus. O circuito do meio, digamos assim, eu não vou mudar, não vou simplificá-lo, né? Porque eu quero, né, pelo menos o meu objetivo inicial é resolver por malha esse circuito, pensar na malha, pensar no circuito série e não no circuito paralelo. Às vezes é melhor eu pensar no circuito paralelo, né? Depende, né? Se o circuito já é mais paralelo, digamos assim, naturalmente, e poucas transformações vão me levar realmente em circuito paralelo que eu posso simplificar bastante, pensa daí nesse tipo de análise. Nesse caso, não. Eu estou vindo para buscar uma malha só. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou transformar, eu vou deixar esse indutor temporariamente aqui, porque depois ele vai bailar também, e vou transformar o circuito nesses terminais aqui, ó. Então, eu vou manter aqui os terminais e vou substituir essa fonte de tensão em série por uma fonte de corrente em paralelo. Cuidado, tá? Eu acabei não mencionando para vocês, mas o sentido da seta na fonte de corrente segue o mais da fonte de tensão e vice-versa. Se eu vou transformar uma fonte de corrente que a seta está para baixo, tu vai ter que botar a fonte de tensão com mais para baixo também. Tá? Cuidado com isso. A impedância aqui é menos J30, a impedância aqui é J10 e a impedância aqui é 20. E a fonte de corrente, lembrem-se, uma corrente é tensão dividido por impedância. Fonte de corrente vai ser tensão dividido pela impedância de 20 ohms, ou seja, 5 amperes. Aqui vai ser 40 volts. Percebam como isso ensejou uma simplificação. Esses carinhas aqui, eles não estão em paralelo, né, no circuito. Se tu for vendo, eles não estão em paralelo. Mas, pela transformação de fontes, agora eu tenho um circuito paralelo que eu posso simplificar aqui. Né? Esses carinhas aqui, eu vou ter 20 paralelo com J10, que eu posso resolver na mão aqui até, ó. Vai ser 20 vezes J10 dividido por 20 mais J10. Que daí eu posso fazer eu posso ter duas alternativas, né? Se eu pelo menos, Renan, quando eu resolvo na mão, às vezes eu nem recorro à transformação polar. Mas óbvio, vocês podem encontrar o equivalente polar do denominador e fazer uma divisão de números polares. Eu gosto de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Mas antes de multiplicar, eu vou fazer, né? Isso aqui vai ser J200, né? Sobre 20 mais J10, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado. E por que eu faço isso? Porque quando eu faço o produto do número complexo por seu conjugado, eu sempre vou ter como resultado o módulo ao quadrado, que nesse caso é 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Né? Porque o módulo ao quadrado, pensem, né? Qual que é o módulo de 20 mais J10? É raiz
de 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Se eu coloco o módulo ao quadrado, isso aqui resulta 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, é fácil de fazer o produto de um número por seu conjugado, né? Pelo menos eu acho fácil. E o numerador vai ficar um número grande, mas como o denominador vai ficar um número grande também, o que eu estou dizendo é o seguinte, dá para fazer sem muito esforço na mão. É óbvio que vocês tendo acesso aos softwares, e eu também tendo acesso ao software, a gente pode resolver isso direto, né, no computador ou usando uma calculadora, né? Então, continuando aqui esse paralelo, isso aqui vai ser J24, 4.000, né? J4000, menos com menos vai ficar menos J ao quadrado mais 2.000, dividido por 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 20 vezes 20 mais 100, né? Vai dar 500. 500. Então vai ser 2.000 dividido por 500 é 4. Mais J, eu tenho 4.000 dividido por 500, que é 8, né? 8. 4 mais J8. Então tá, viu? Não tô tão velho assim, não tô tão velho. Tô conseguindo fazer continhas com números complexos. Consequentemente, esse circuito aqui, agora, né? Eu só vou desenhar a topologia dele aqui embaixo, tá? Não vou colocar valores. Ele vai ser assim, ó. Isso aqui é 5 amperes, isso aqui é 4 mais J8. Esses carinhas têm os valores ali de cima, né? Claro que eu tenho aqui uma corrente X, continua ali, bem tranquila, mas eu ainda não posso resolver assim tão fácil. Mas vocês perceberam, tá? Consigo fácil. Mas vocês perceberam uma coisa. Se eu até resolver por malha esse circuito, se eu resolvo esse circuito por malha, eu tenho uma equação de malha só, né? Se eu equacionar essa malha aqui, vai ficar menos 80 com fase 45, mais 40ix, menos J30ix, mais 4 mais J8, que multiplica ix menos 5 amperes. Então, deu. Uma operação eu já encontro ix. Mas para ficar mais claro que isso está relativamente fácil, eu posso fazer outra transformação nesses pontos aqui, ó. E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, transformando isso para uma fonte de tensão. Então eu vou ficar com esse circuito aqui, ó. Vocês devem ter notado que eu não representei nenhum carinha aqui, né? Os bipolos, que são, na verdade, associações, que não são indutores nem capacitores puros, em análise 2 a gente deixa um caixinha ali, um paralelepípedozinho, sei lá, um retângulozinho. Então aqui é 40, aqui é menos J30, aqui é o 4 mais J8, aqui vai ser o quê, ó? 5 vezes esse cara. Então vai ser 5 vezes 4 mais J8. Aqui é 80 com fase 45. E o meu objetivo é calcular a corrente nesse capacitor, que percebam que o capacitor ele ficou incólume. Ele não se mexeu, ele ficou parado ali, ele só viu as merdas acontecendo ao redor dele. Então, na verdade, a corrente de X que estava circulando nele, se eu fiz as simplificações corretas, ela não mudou, porque eu mantive as relações nesses terminais inalteradas. Porém, vocês percebam que esse circuito é bem diferente desse, né? Embora tenha a mesma corrente X. Agora fica bem fácil encontrar X. E X vai ser essa diferença de potencial dividido pela soma dessas impedâncias, que elas estão em série, né? Dá para fazer também a malha, né? Mas eu acho mais fácil pensar que eu tenho uma tensão aqui, menos essa tensão aqui, e divido pela impedância. Então eu vou ter aqui, ó, 80
com fase 45, menos 5 que multiplica 4 mais J8, essa é a tensão dessa fonte, né? Dividido pela impedância equivalente do meu circuito, 40 menos J30 mais 4 mais J8. Né? Então aí está a corrente X nesse circuito, que ela está resolvida na aula passada. No final da aula eu coloquei, ela é a corrente 2. Né? Se eu não me engano, ela é 0,7, alguma coisa com fase 50, né? Alguma coisa assim, agora não vou me recordar. Óbvio que as operações com números complexos continuam sendo meio um pouco complicadas, um pouco chatas, demandando um trabalho algébrico muito grande. Só que a partir daqui o problema é, como eu falei, meramente algébrico. A análise de circuitos está corretinha no desenvolvimento desse circuito. Por isso que eu gosto não digo prestigiar, mas a palavra certa é prestigiar. Quando eu corrijo, eu gosto de prestigiar quem fez todo o desenvolvimento certo, mostrando que sabe fazer a técnica da transformação de fontes. Óbvio que isso aqui é muito suscetível a erro, né? Muito fácil de cometer algum errinho, né? Mas até que esse não é uma coisa assim tão difícil, porque vai resultar numa divisão só de números complexos. Dá para fazer relativamente fácil. Ó. O Ix vai ser, eu posso transformar isso aqui para retangular. Vai dar 80 vezes, dividido, desculpa. 80 dividido por raiz de 2, mais J80 dividido por raiz de 2. Fiz a conversão polar para retangular. Lembrando que se eu colocar esse carinha no plano complexo, ele é um número cujo módulo é 80 e a fase é 45 graus. Consequentemente, se eu calcular esse carinha e esse carinha, eu vou ter 80 sobre raiz de 2, e aqui eu vou ter 80 sobre raiz de 2, a mesma parte real e a mesma parte imaginária, né? Menos 20, não, 20, é 20. 20 menos J40 dividido, e aqui já dá até para fazer, por 44 menos J22. Então vai ter que trabalhar com umas raízes e tal, mas vocês percebam que eu chego numa razão de números complexos que eu posso fazer que nem eu fiz aqui, né? Multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado. Dá trabalho, mas dá para fazer. Quem tem calculadora, tem vídeo para resolver isso aqui direto na Cássio e para resolver isso aqui direto na 50G. No MATLAB é só usar o J mesmo, ele vai entender. No Octave também. Octave, se eu colocar J, ele vai automaticamente encarar aquilo como uma unidade imaginária. Tá? Resultado disso está na aula passada, deem um confere, eu não vou resolver. Vou resolver aqui, eu vou fazer. Não consigo não resolver, né? No MATLAB, o jeito mais fácil de resolver aquele carinha lá é nem fazendo a conversão, né? É fazer 80 vezes ESP de J vezes 45 vezes 180 vezes π, desculpa, dividido por 180. Isso é 80 com fase 45. Menos 5 vezes 4 menos 8J. Fecha parênteses. Isso aqui é a corrente X, né? Isso aqui é a corrente IX. Tudo isso dividido por 40, vou fazer que nem eu estava coisa, né? 40 menos 30J mais 4 mais 8J. Deu um número retangular, né? Para ver ele em polar, módulo é ABS.
Eita, não deu o mesmo resultado na aula passada, né? Ah, já vi o meu erro, tá aqui, ó. Foi um erro de sinal. Eita, tá aqui, ó, mais, né? É o mais, é o mais, é o mais. É, que raiva. Aham, daí agora deu certo. Então a corrente é 0,8161 com fase 50,93. Nossa, quase me fez ter um troço aqui. Não, Tava não. conferindo os resultados, mas peraí, deu. Eu errei esse sinalzinho aqui. Por isso que eu falei para vocês acho que na aula passada, não ontem, né? Que é muito importante, além de conferir os resultados, conferir também depois que quando tu vai usar uma calculadora para resolver. Porque se tu bota um sinal errado, como foi o caso, o erro que eu cometi, tu vai achar um resultado estranho. Tá? Então, e por isso também que o simulador é uma boa. Né? Porque daí eu ia errar, daí tu ia revisar, daí tu ia achar, né? Tu tem certeza que o problema está nos teus cálculos e não na tua simulação. O problema é quando tu erra a simulação, daí, daí é complicado também, né? Daí vai ser difícil. 20 e 0,5, vou registrar o quadro e a gente vai fazer o mesmo problema por sobreposição de efeitos. Eu vou deixar aqui, ó, né? E vocês perceberam que eu não precisei de 2 quadros, não é um desenvolvimento difícil. Eu gosto, honestamente, da forma com que a transformação de fontes tu vai tendo que desenhar, né? É uma forma um pouco mais, não digo que é lúdica, de resolver o circuito, né? Mas isso, obviamente, tu só pode aplicar quando tu conseguir transformar. Eu comecei ali, eu não estava gravando quando eu falei isso, mas se por acaso eu tivesse uma conexão aqui, ó, que levasse lá uma resistência até esse ponto, né, essa fonte eu até posso transformar ainda, né, porque senão eu posso trazer para cá e eu posso substituir isso por uma fonte de tensão, continuar usando a transformação. Mas esse nó impede que eu faça a transformação de fontes com essa fonte aqui. Então, dependendo do circuito, talvez a transformação de fonte não seja uma boa, né? Pensar o tempo inteiro na transformação de fontes, né? Assim, é importante a gente ter no nosso arsenal outras técnicas, ou saber outras técnicas de análise. Quanto mais técnicas vocês tiverem familiaridade, mais fácil vai ser. Eu sempre penso na analogia, imagina se tu tá no meio da selva, né? Tu prefere estar tipo Largados e Pelados, com um canivete, ou tu prefere estar tipo os carinhas lá que enfrentaram o Predador no filme de 1980, mais ou menos? Porra, eu prefiro ter aquelas metralhadoras circular, né? Pô, é mais fácil, né? Do que com um canivete, ok? Então, quanto mais ferramental vocês tiverem, melhor. Então, transformação de fontes já foi. Sobreposição de efeitos. Primeira coisa, sobreposição de efeitos não é uma coisa de análise de circuitos. A sobreposição de efeitos se aplica a qualquer sistema linear. E os nossos dipolos aqui em análise 2 serão lineares, tá, pessoal? Pela graça do Senhor. O que me diz o teorema da sobreposição, ou melhor, até a propriedade da linearidade? Me diz que se, observem que isso é importante, para um sistema qualquer, se eu tenho uma entrada x1, né, eu vou ter uma saída y1. Por exemplo, se eu tenho um circuito com uma fonte de tensão, se eu ligar a fonte em 10 volts, eu vou ter uma saída, sei lá, a tensão de saída vai ser 5. Né? O circuito mais simples que tem, né? Divisor. Né? Se eu boto 10 volts, a saída aqui vai ser 5, se eu tenho R e R. Né? Se eu aumento a entrada, desculpa, por um fator K qualquer, por exemplo, se eu aumento a tensão de saída de 10 para 20,
Se o circuito é linear, a tensão de entrada, né, desculpa. Se a tensão de entrada aumentar de 10 para 20, a tensão de saída vai aumentar de 5 para 10 se o circuito é linear. Tá? Então, na verdade, se eu multiplicar os sinais de entrada que em circuitos são fontes de tensões e de corrente, eu vou aumentar a saída, as variáveis dos circuitos aumentam proporcionalmente. Né? Se eu tiver um circuito que tem outra fonte qualquer, né, e alterar essa fonte, eu vou sentir essa alteração. Se eu não tenho essa fonte, ligo uma outra fonte nesse circuito aqui, por exemplo, boto outro resistor 2R aqui e tenho uma outra fonte. A variável, né, tanto Y1 quanto o efeito de uma fonte ou de outra, essa variável ela também vai ser proporcional, se o circuito é linear, a uma proporcional à fonte de entrada. Né? Então, se eu tenho uma saída que vem de uma fonte, tá? E eu tenho uma outra saída que é o efeito de uma outra fonte no meu sistema. Né? Se, por acaso, eu somar as duas fontes, ou seja, se eu ligo, digamos assim, as duas fontes, se o circuito é linear, a variável aqui, o sinal de saída, vai ser uma composição dos sinais gerados por cada uma das fontes individualmente. Então, o que acontece? Se eu tenho aquele circuito e eu quero saber qual que é o efeito da fonte 1, eu tenho que desligar a fonte 2. Eu deixo o efeito dessa fonte desligado, daí eu só vou ter o efeito da primeira fonte. Se eu descubro o efeito da fonte 2, desligando a fonte 1, né, eu vou ter um outro sinal, né? Se essa fonte tiver um valor diferente. Não. Por isso que eu chamei esse sinal de Y2, porque é o efeito da fonte 2. Né? Se o circuito é linear, essa expressão aqui de baixo vai ser verdadeira, ou seja, se eu somo as entradas, a saída vai ser o efeito de cada uma das entradas somadas. Essa propriedade é a linearidade e ela é aplicável a qualquer sistema, seja circuito ou não. Então, o que acontece? Pensando ao contrário, se eu tenho um circuito que tem N fontes, eu posso analisar o efeito de cada uma das fontes individualmente. Perfeito? E obter a resposta, a saída, por exemplo, na tensão aqui nessa resistência, eu posso obter simplesmente somando os efeitos individuais. Daí a questão fica, como é que eu vou desligar um sinal? O que eu tenho que fazer? Ou melhor, o que é uma fonte desligada? Né? Então, o que acontece com a fonte de tensão quando eu desligo ela? A fonte de tensão ideal. Né? Então, como é que eu desligo fontes? E uma coisa, provavelmente os professores de análise 1 falam matar. Ah, eu mato a fonte. Falei, porra, velho, ela não tá viva para tu matar, né, tio? Eu não gosto do termo matar fonte. Eu gosto do termo desligar. É desligar. Desligando fontes ideais. Então, o que acontece se eu tenho uma fonte de tensão de 0 volt? Isso é equivalente a o quê? E uma fonte de corrente com 0 amperes. Isso é equivalente ao circuito. Vocês se lembram disso? Curto-circuito e circuito aberto? Exatamente. A fonte de tensão vai agir como um curto-circuito e faz sentido, porque a fonte de tensão ela comanda a tensão entre esses terminais. É ela que impõe essa tensão. Então, esse carinha aqui, ele vai ter tensão nula, não importa a corrente que eu submeter a essa fonte. O único elemento que se comporta dessa maneira é o curto-circuito, que eu posso ter uma corrente de 10 kA e a tensão vai ser 0. Então, um curto se comporta como uma fonte desligada e vice-versa. A fonte de corrente desligada, que nem o Matheus comentou, se comporta como um circuito aberto. Por quê?
Porque não importa a tensão que eu aplicar nos terminais dessa fonte. Não importa. A corrente que vai fluir, digamos assim, do terminal de baixo até o terminal de cima é zero. E o único elemento que eu posso botar, por exemplo, 1 milhão de volts sem ter corrente é o circuito aberto, né? É óbvio que em situações práticas o circuito de fato não é um circuito aberto, né? Enfim, né? Só se eu tiver, acho que no vácuo, né? Enfim, vocês entenderam, né? Porque o ar ioniza e acaba formando um condutor, né? Mas enfim, isso aí é questão, outra questão, isso é física. Tá, que é circuitos também, mas enfim, eu não quero ficar entrando em detalhes. A gente vive no mundo ideal, pela graça do Senhor aqui, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso botar 1 trilhão de volts no circuito aberto. Então, o que acontece? Se eu quero analisar um circuito usando sobreposição, eu sempre gosto de pensar, tu vai desligar todas as fontes e ligar uma fonte por vez. Tu liga uma fonte e calcula a variável. Guarda, reserve, que nem receita da Ana Maria Braga. Só não façam que nem a Ana Maria Braga de ligar o multímetro ali na escala de corrente e meter na tomada, né? Por favor, não façam isso, né? Cada macaco no seu galho, né? O que a Ana Maria vai se meter? O que a Ana Maria vai se meter? Né? Então, tu desliga todas as fontes e liga uma fonte por vez, calculando a variável que tu quer descobrir, nesse caso, x. Né? Depois que tu ligou cada uma das fontes individualmente, tu pode calcular x somando todas as correntes calculadas. É assim que eu uso a sobreposição. Tá? Então, ao invés de resolver um circuito com 2 fontes, tu vai resolver 2 circuitos, cada um com uma fonte. Lembrem-se que eu só vou desligar as fontes independentes. Se eu tenho fonte dependente, eu vou ter que deixar na análise, não esqueçam disso. Então, para esse circuitinho, a gente diz que eu tenho 2 sobreposições. Eu tenho a sobreposição da fonte de corrente e eu tenho a sobreposição da fonte de tensão. Então, eu vou ter 2 circuitos. Ó. Eu vou ter o circuito com a fonte de corrente ligada e com a fonte de tensão desligada. E para desligar a fonte de tensão, eu vou substituir por um curto circuito. Sobreposição 1. Sobreposição 2, eu abro a fonte de corrente. Né? Então, o circuito aqui vai ficar aberto, a fonte abriu. E deixo a fonte de tensão ligada. Os valores eu não vou botar. Vocês têm que entender o que eu estou fazendo. É isso que me importa. Né? E percebam como essa técnica ela não simplificou tanto assim. Né? Porque a corrente X, ela continua aqui, só que ela não é X. Ela só é o efeito da fonte de corrente. E essa corrente X aqui, ela não é X, ela é o efeito da fonte de tensão. Então, eu gosto de representar por uma linha cada uma das N sobreposições. Eu não sei como os professores de análise 1 mostraram para vocês. Tá? Eu vi já 2 formas, as formas das linhas e também tem um subíndice que às vezes eles usam para representar isso. Daí é só resolver. Qual que é a vantagem dessa técnica? Circuitos com uma fonte de tensão sem fontes controladas, circuitos com uma fonte independente que não possuem fontes controladas, normalmente a solução é realizada facilmente, tá? Usando equivalências de impedâncias, divisores de tensão e de corrente, que eu nem falei. É tão básico o divisor de tensão e o divisor de corrente que eu acabei nem falando, né? Qualquer coisa eu falo um pouquinho quando eu desenvolver eles, tá? Esses circuitos, eles são tranquilos de resolver, mas esse aqui eu preciso fazer um paralelo, né? Esse aqui, por incrível que pareça, ele é um pouco mais chato de resolver que esse, mas pouquinho só. Um detalhe importante, eu posso usar as técnicas de transformação de fontes para resolver isso aqui. Eu até aconselhado, se tu for analisar. É só um detalhezinho.
pode misturar as técnicas, né? Usar, né? Tanto que a coisa mais interessante de fazer é tu fazer um TVNAM para encontrar um TVNAM. Isso eu acho hilário, mas enfim. Tá? J30, aqui é 40. Qual vai ser a corrente X nesse circuito? Eu não vou solucionar os problemas, a gente está sem tempo. Eu não vou resolver a álgebra dos números complexos, tá? Mas, obviamente, que vocês têm que ver que esse circuito eu posso fazer o paralelo aqui desse 20 com J10, que a gente já calculou até, né? 20 com J10 é 4 mais J8. Então, eu posso simplificar esse circuito assim, ó, fazendo o paralelo. Menos J30. E aqui vai ficar 20 mais J10. O meu objetivo é encontrar essa corrente, que é a corrente IX'. E o jeito mais fácil de fazer isso é fazendo por divisor de corrente. Divisor de corrente, vocês devem se lembrar, IX', que é a corrente que eu quero, tu vai fazer a corrente da fonte, 2 com fase 45, vezes a impedância que a corrente não está, que é a impedância de 40 ohms. Dividido pela soma das impedâncias do braço paralelo aqui, porque isso aqui é esse carinha aqui, 40, está em paralelo com... Aqui não é 20 mais J10, hein? Ah, viajei. Que é 4 mais J8. Nossa, mãe do céu, ninguém me xingou, cara. Como é que ninguém me xingou? Isso aqui que eu fiz foi uma coisa ultrajante. É uma coisa assim, que revolta, devia revoltar vocês, né? Isso aqui, tá, eu me confundi, né? Mas enfim, não se soma paralelo, né? Na verdade, se soma o que no circuito paralelo? Se soma as admitâncias. Então eu posso fazer, né, 1 sobre 20 mais 1 sobre J10. Mas daí isso é a admitância equivalente. Se eu fizer o inverso, eu tenho o 4 mais J8. Não esqueçam disso, tá? Falha minha, lapso. Então, voltando aqui, esse carinha aqui, que é 4 menos J22, está em paralelo com 40. Então, sempre que tu fizer uma divisão de corrente com duas impedâncias, tu vai usar impedância que eu não quero calcular a corrente, né? Dividido pela soma, vezes a corrente da fonte. Essa é a corrente que está vindo para cá. Tá? Então, vai ser 2 com fase 45 vezes 40, dividido por 40, que é a soma, né? Mais 4 mais J8 menos J30. Tá? Relativamente fácil de encontrar. Aqui, o IX duas linhas, vocês devem notar que é um pouco mais chato o procedimento, né? Porque eu quero encontrar essa corrente aqui. Alternativa 1. Eu posso encontrar primeiro essa tensão e depois dividir pela associação aqui em série. Tá? De qualquer maneira, para encontrar essa tensão, eu tenho que usar divisor de tensão, mas eu tenho que fazer um paralelo antes. Está começando a me dar muito trabalho, né? Então, eu provavelmente faria uma coisa diferente para evitar muito trabalho, embora também dê trabalho, né? Eu iria para esse circuito aqui, ó. Tá? E esse circuito aqui vai ser 5 amperes, porque vai ser a fonte aqui de 100 dividido por 20. E aqui vai dar o 20 paralelo com o J10 que a gente já calculou, que é o 4 mais J8. Daí aqui eu tenho menos J30, né? E aqui eu tenho 40. E eu quero essa corrente X, né? Que é X duas linhas. Eu sei que tá pequenininho, tá? Depois no quadro vai ficar mais fácil. Por que eu fiz isso? Porque eu já calculei essa impedância aqui nesse circuito. Se eu fosse fazer direto por ele, né? Eu já teria calculado aquele paralelo. E daí, com certeza, a corrente IX duas linhas, eu vou fazer por divisor de corrente de novo. É a corrente da fonte, que é 5,
vezes a impedância que eu não quero a corrente, que é 4 mais J8. E eu vou dividir isso pela soma das impedâncias, ou seja, 40 menos J30 mais 4 mais J8. Que é o mesmo denominador, olha só que interessante. Né? Se vocês forem ver, né, se eu somo essas duas... um detalhe, um erro que eu cometi aqui, ó. Essa corrente X, olhem o sentido dela. O sentido dela está se contrapondo ao sentido da fonte de corrente de 5 amperes. Então, por inspeção, eu tenho que cuidar, e foi um erro meu, eu tenho que estar antenado que essa corrente, o Ix duas linhas, é negativa frente aos 5 amperes. Porque ela está vindo contra, ela tem o sentido contrário, né? Pode ver, ó. Aqui os 5 amperes está entrando no nó, então cuidado. Se eu somar Ix linha mais Ix duas linhas, e se vocês olharem com calma, vocês vão ver que é o mesmíssimo resultado da análise por transformação de fontes, 2 com fase 45 vezes 40, 80 com fase 45, menos 5 vezes 4 mais J8, dividido por esse denominador. Então, é o mesmo resultado. Isso aqui vai ser o Ix. Tá? Eu deixo Thevenin e Norton para a aula que vem. A gente já deve estar com o tempo estourado pelo meu feeling. Né? São 8h30. Tá? Então, fica de tema de casa para esse final de semana, para esse feriado. Graças a Deus. Estudar teorema de Thevenin e teorema de Norton. Lembrem-se que o teorema de Thevenin e o teorema de Norton são os circuitos mais simples que eu posso expressar um comportamento terminal de qualquer dipolo. E esses circuitos mais simples e genéricos são fontes de tensão em série com impedância e fontes de corrente em paralelo. Então, basicamente, são aqueles circuitos que eu desenhei aqui. Só que aí que está. O Thevenin e o Norton são o menor. Então, eu posso ter um circuito com qualquer tamanho. Eu vou simplificando, 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 até eu ficar com uma fonte de tensão em série ou com uma fonte de corrente em paralelo. Tá? Então, é a forma mais reduzida do circuito, de um equivalente terminal de qualquer circuito. Mas isso é papo para a aula que vem. Então, bons estudos, pessoal. Façam os exercícios do Sadico, simulem eles sempre que vocês puderem, porque é muito útil. O Sadico tem alguns errinhos no gabarito. Tá? Aquele abraço, bom feriado, até a próxima. Beleza, pessoal? Valeu, bom feriado, Renan. Abraço. Valeu, Ítalo. Valeu. Até mais, pessoal. Fala, professor. Falou. Então tá. Fiquem com Deus aí, pessoal. Até mais. Até a próxima. Falou.